Existem momentos na vida em que olhamos para trás e sentimos que muito tempo foi perdido. Anos que parecem ter sido consumidos por erros, escolhas difíceis. Oportunidades que não deram certo ou situações que estavam totalmente fora do nosso controle. Nessas horas, o coração pode ficar pesado, cheio de perguntas e arrependimentos. Mas a palavra de Deus nos lembra de algo poderoso: nenhum tempo está realmente perdido quando Deus entra na história. A Bíblia traz uma promessa extraordinária em Joel, de 2-25, onde o Senhor declara: Eu restaurarei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Essa promessa revela o coração de Deus, mesmo quando parece que algo foi destruído, que o tempo não pode voltar atrás. Deus tem poder para restaurar, reconstruir e transformar aquilo que parecia perdido. O Senhor não está limitado pelo tempo como nós estamos. Ele pode transformar anos de dor em um testemunho de vitória. Pode usar experiências difíceis para construir algo novo, mais forte e mais cheio de propósito. Aquilo que parecia apenas perda pode se tornar parte de um plano maior que ainda está sendo revelado. Talvez você esteja pensando em sonhos que não aconteceram, decisões que gostaria de ter tomado de outra forma ou fases da vida que parecem ter sido desperdiçadas. Mas Deus não olha para sua história como algo acabado. Para Ele, a sua vida ainda está sendo escrita. E quando Deus decide restaurar, Ele não apenas devolve o que foi perdido, Ele traz algo ainda melhor. Algo que carrega propósito, crescimento e transformação. Se você acredita que Deus pode restaurar até os anos que parecem perdidos, escreva amém nos comentários. Para entender melhor essa promessa de restauração, precisamos lembrar do que aconteceu com o povo de Israel. Em um período difícil da sua história, uma praga devastadora destruiu suas plantações e sua fonte de sustento. O que antes era abundância se transformou em terra seca, escassez e preocupação. Aquilo que levou anos para ser construído parecia ter desaparecido em pouco tempo. Esse momento foi descrito pelo profeta em Joel, quando gafanhotos consumiram tudo o que havia nos campos. Para o povo, parecia que anos de trabalho tinham sido completamente perdidos. Era como se o futuro tivesse sido arrancado diante dos seus olhos. Mas mesmo naquele cenário de perda, Deus não abandonou seu povo. Ele chamou Israel ao arrependimento e prometeu que, depois daquele tempo difícil, viria um período de restauração. O Senhor não apenas devolveria a colheita menos, Ele renovaria o coração das pessoas. Traria novamente esperança e reconstruiria aquilo que havia sido destruído. Isso nos mostra algo muito importante: a restauração de Deus não é apenas material. Ela também alcança o interior do coração. Deus não quer apenas mudar circunstâncias externas. Ele deseja curar emoções, renovar a fé e aproximar as pessoas novamente da sua presença. Talvez você também tenha vivido momentos em que parecia que tudo foi levado embora, menos oportunidades, sonhos, relacionamentos ou até anos de esforço. Mas assim como Deus fez com Israel, Ele continua sendo especialista em transformar cenários de perda em histórias de restauração. Se você crê que Deus ainda pode restaurar aquilo que parecia perdido na sua vida, escreva amém nos comentários. Na vida de muitas pessoas, os anos perdidos podem aparecer de várias formas diferentes. Às vezes são anos dedicados a objetivos que não deram certo. Outras vezes são relacionamentos que terminaram em dor. Sonhos que não se concretizaram ou decisões que trouxeram consequências difíceis. Também existem períodos em que a saúde foi abalada, fases de luta financeira ou momentos em que a fé parecia distante e o coração se sentia espiritualmente seco. Tudo isso pode gerar a sensação de que muito tempo foi desperdiçado. Esses sentimentos podem trazer tristeza profunda e até uma sensação de desesperança. É como olhar para trás e pensar: se eu pudesse voltar no tempo, faria tudo diferente. Mas é exatamente aqui que a promessa de Deus se torna ainda mais poderosa. O Senhor não está limitado pelos anos que passaram. Ele é capaz de redimir o tempo, de transformar experiências dolorosas em aprendizado e de usar até os momentos difíceis para construir algo maior no futuro. A Bíblia nos lembra em Romanos 8-28 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso significa que, nas mãos de Deus, nenhuma experiência é desperdiçada. Mesmo aquilo que parecia apenas sofrimento pode se tornar parte de um propósito maior. Deus pode usar sua história para moldar seu caráter, fortalecer sua fé e preparar caminhos que você ainda não consegue enxergar. Aquilo que parecia apenas perda pode se transformar em testemunho. Se você acredita que Deus pode transformar sua história e usar até os momentos difíceis para algo maior, escreva amém nos comentários. Quando atravessamos tempos difíceis, é comum sentir que estamos sozinhos. As lutas parecem pesadas demais e às vezes ninguém ao nosso redor entende exatamente o que estamos passando. Porém, é nesses momentos que Deus muitas vezes começa a trabalhar de forma mais profunda dentro de nós. As experiências de dor, espera e desafio podem se transformar em algo muito valioso. Um testemunho vivo da fidelidade de Deus, quando você olha para trás e percebe que, mesmo nos dias mais escuros, o Senhor continuava sustentando sua vida, sua fé se fortalece.
A cada dificuldade superada, você passa a enxergar a graça de Deus de forma mais clara. Aquilo que antes parecia apenas sofrimento começa a revelar um propósito. O que parecia apenas perda começa a mostrar que Deus estava preparando algo dentro de você. Essas experiências também podem se tornar uma fonte de esperança para outras pessoas. Quando você compartilha sua história, alguém que está passando por uma situação semelhante pode encontrar encorajamento. Seu testemunho pode mostrar que Deus continua agindo, restaurando e abrindo caminhos. Deus usa histórias reais para tocar corações. Muitas vezes, aquilo que você pensava que era apenas uma ferida se torna uma ferramenta que Ele usa para curar outras vidas. Assim, aquilo que parecia ser apenas um período perdido se transforma em parte de um propósito maior, uma história de graça, transformação e esperança. Se você acredita que Deus pode transformar sua história em testemunho para abençoar outras pessoas, escreva amém nos comentários. Outra forma poderosa pela qual Deus restaura os anos perdidos é trazendo de volta a alegria e esperança ao coração. Muitas vezes, quando passamos por perdas ou arrependimentos, a alegria desaparece. A vida pode parecer pesada, e o passado insiste em lembrar aquilo que deu errado. Mas Deus não deseja que vivamos presos ao peso do passado. A Bíblia nos lembra em Salmos, de 51 a 12, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Esse versículo mostra que Deus é capaz de renovar o coração mesmo depois de momentos de queda, tristeza ou desânimo. A alegria que Deus traz não depende das circunstâncias. Ela não vem apenas quando tudo está perfeito. Essa alegria nasce da certeza de que somos amados por Deus, de que nossa vida tem valor e de que Ele ainda está conduzindo nossa história. Quando essa alegria começa a voltar, algo muda dentro de nós e aí o peso do passado começa a perder força. A esperança volta a surgir. Começamos a perceber que ainda existem caminhos pela frente. Novas oportunidades e novos capítulos que Deus pode escrever em nossa vida. A alegria do Senhor nos dá força para continuar. Ela nos lembra que o futuro não está fechado e que Deus ainda pode realizar coisas surpreendentes. Se você deseja que Deus renove sua alegria e encha seu coração de esperança novamente, escreva amém nos comentários. Quando Deus restaura, Ele também começa a abrir novas portas. Muitas pessoas acreditam que perderam oportunidades para sempre. Mas o Senhor é especialista em criar novos caminhos onde parecia não existir mais nenhum. A Bíblia declara em Isaías 43 a 19, vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo, vocês não a percebem? Até no deserto abrirei um caminho e riachos no ermo. Essa promessa revela que Deus não está preso ao passado. Enquanto muitas vezes olhamos apenas para aquilo que não deu certo, Ele já está preparando algo novo à frente. Talvez você sinta que perdeu chances importantes na vida, oportunidades de trabalho, relacionamentos, sonhos ou planos que pareciam perfeitos. É fácil pensar que o tempo passou e que não existe mais espaço para recomeçar. Mas Deus continua trabalhando, criando novas possibilidades e conduzindo sua história para lugares que você ainda não imaginou. Quando o Senhor decide agir, portas que pareciam fechadas começam a se abrir. Caminhos que não existiam começam a aparecer. Aquilo que parecia um deserto pode se transformar em um lugar de renovação e crescimento. Os novos começos que Deus traz muitas vezes surgem de maneiras inesperadas. Pode ser uma nova oportunidade, uma nova direção ou até um novo propósito que nasce das experiências que você viveu. Se você acredita que Deus pode abrir novos caminhos na sua vida, mesmo depois de tempos difíceis, escreva amém nos comentários. Quando Deus decide restaurar a vida de alguém, essa restauração não acontece apenas em uma área. O agir de Deus é completo. Ele toca cada parte da nossa história e começa um processo profundo de cura e renovação. Muitas vezes pensamos que Deus apenas resolve um problema específico, mas o que Ele faz vai muito além disso. O Senhor trabalha no coração, nas emoções, nos relacionamentos, na mente e até na forma como enxergamos a vida. Ele cura feridas que estavam escondidas há anos. Restaura a paz onde antes havia confusão. Reconstrói relacionamentos que foram quebrados e fortalece laços que pareciam impossíveis de recuperar. Deus também renova nossa mente. Quando passamos por tempos difíceis, é comum desenvolver pensamentos negativos, medo do futuro ou sensação de fracasso. Mas quando Deus começa a agir, Ele transforma nossa forma de pensar, trazendo clareza, esperança e confiança novamente. A restauração de Deus é um processo que transforma a pessoa de dentro para fora. Não se trata apenas de mudar circunstâncias externas, mas de renovar completamente a vida. É uma obra profunda que reflete o desejo de Deus de que seus filhos vivam uma vida abundante e cheia de propósito. Quando entregamos nosso passado nas mãos de Deus, Ele começa a escrever uma nova história. Uma história marcada pela cura, pela transformação e pela graça. Se você acredita que Deus pode restaurar cada área da sua vida, escreva amém nos comentários. Também é importante lembrar que a restauração de Deus acontece no tempo certo.
Muitas vezes queremos que tudo mude imediatamente, mas o Senhor trabalha de maneira perfeita, no momento ideal. O tempo de Deus nem sempre é o mesmo que o nosso, mas ele sempre é o melhor. Durante os períodos de espera, Deus continua agindo, mesmo quando não conseguimos perceber. Ele trabalha em nosso coração, fortalece nossa fé e nos prepara para aquilo que está por vir. O que parece apenas um atraso pode ser, na verdade, um tempo de preparação. Enquanto esperamos, aprendemos a confiar mais profundamente em Deus. Aprendemos a depender menos das nossas próprias forças e mais da presença dele em nossa vida. Esse processo nos aproxima do Senhor e fortalece nossa caminhada espiritual. A Bíblia nos lembra que há tempo para todas as coisas. Em Eclesiastes 3:11 está escrito que Deus faz tudo apropriado ao seu tempo. Isso significa que nada está fora do controle dele. Mesmo quando parece que a resposta está demorando, Deus continua conduzindo cada detalhe da nossa história. Esse período de espera não é tempo perdido. É um tempo de crescimento, amadurecimento e preparação para as bênçãos que virão. Se você decide confiar no tempo de Deus e acredita que Ele está preparando algo novo para sua vida, escreva amém nos comentários. Mesmo quando a espera parece longa, Deus está trabalhando de maneiras que muitas vezes não conseguimos ver. Durante esses períodos, Ele molda nosso caráter, fortalece nossa fé e nos prepara para aquilo que está por vir. O que parece apenas silêncio pode ser, na verdade, um tempo de crescimento espiritual profundo. Esses momentos nos ensinam paciência, perseverança e confiança. Aprendemos a valorizar mais a presença de Deus no nosso dia a dia e começamos a perceber sua mão até nas pequenas coisas da vida. Cada passo dado em fé se torna parte de uma jornada que nos aproxima mais dele. Quando finalmente chega o tempo da restauração, percebemos que Deus estava conduzindo tudo com sabedoria. Muitas vezes, aquilo que Ele faz é ainda melhor do que aquilo que imaginávamos no início. O Senhor não apenas devolve o que parecia perdido, Ele transforma completamente a história. A Bíblia descreve lindamente essa transformação em Salmos 30:11, quando diz que Deus transforma o pranto em dança e remove o lamento para vestir seus filhos com alegria. Isso mostra que o agir de Deus é capaz de mudar completamente o rumo da vida. O que antes era tristeza pode se tornar testemunho. O que antes era dor pode se tornar força. E aquilo que parecia um capítulo encerrado pode se transformar em um novo começo cheio de propósito. Se você crê que Deus pode transformar seu pranto em alegria e restaurar sua história, escreva amém nos comentários. Agora vamos orar juntos. Pai Celestial, nos aproximamos de Ti neste momento com fé e esperança. Tu conheces cada pessoa que está ouvindo esta oração agora. Conheces suas histórias, suas dores, seus arrependimentos e também os sonhos que ainda guardam no coração. Senhor, muitos sentem que anos de suas vidas foram perdidos por causa de dificuldades, erros ou circunstâncias que estavam além do controle. Mas hoje nós nos firmamos na Tua promessa em Joel 2:25, onde o Senhor declara que pode restaurar os anos que foram consumidos. Pai, pedimos que Tua restauração alcance cada área dessas vidas. Onde houve perda, traz renovação. Onde houve tristeza, derrama alegria. Onde houve portas fechadas, abre novos caminhos. Para aqueles que carregam arrependimentos, traz perdão e paz ao coração. Para os que se sentem cansados ou desanimados, renova as forças e reacende a esperança. Que cada pessoa aqui possa experimentar um novo começo vindo das Tuas mãos. Senhor, também pedimos sabedoria e direção para os próximos passos. Ajuda-nos a confiar no Teu tempo perfeito e a descansar na certeza de que o Senhor continua trabalhando em nossas vidas, mesmo quando não conseguimos ver. Que cada dificuldade se transforme em testemunho, cada dor se transforme em aprendizado e cada história seja marcada pela Tua graça. Nós Te agradecemos porque sabemos que Tu és um Deus que restaura, transforma e faz novas todas as coisas. Entregamos nosso passado, nosso presente e nosso futuro em Tuas mãos, confiando que o melhor ainda está por vir. Em nome de Jesus. Amém. Se esta oração tocou seu coração e você recebe essa promessa de restauração, escreva amém nos comentários e declare sua fé em Deus. Obrigado por assistir.